No escuro, o frio dança, sussurros cortam a esperança. Uma voz pequena, tão doce. Você já ouviu um assobio no meio da noite? Não falo de um canto humano, daqueles que a gente escuta de longe e reconhece logo. Eu falo de um som estranho, agudo, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o vento tivesse vida própria. Quem cresceu no interior do Brasil sabe. Nunca, jamais responda a esse chamado, porque pode não ser só o vento, pode ser o Saci. Essa história aconteceu numa vila perdida em meio às serras de Minas Gerais, um lugar quase esquecido nos mapas. Ali as pessoas viviam cercadas de mata fechada, de rios que cortavam o silêncio e de um costume antigo. Ao cair da noite, ninguém assobiava. Era uma regra não escrita, transmitida de geração em geração. Assobiar chama coisa que não deve ser chamada, diziam os mais velhos. O curioso é que ninguém sabia explicar direito a origem desse medo. Era como se todos obedecessem a um pacto invisível. Crianças cresciam ouvindo histórias sussurradas ao pé do fogão a lenha de homens que desapareceram no breu da noite depois de zombar da lenda. Mas, como acontece em qualquer lugar, sempre existia quem duvidasse. E foi essa dúvida que mudou o destino de toda uma comunidade. A primeira lembrança que me contaram vem de uma noite abafada, quando a lua parecia escondido atrás de nuvens pesadas. Um grupo de jovens, rindo alto, se reuniu perto da capela abandonada da vila. Entre eles estava Antônio, um rapaz destemido, descrente e sempre pronto para zombar dos mais velhos. Ele dizia que o medo era só uma invenção, que Saci era história para assustar criança. Naquela noite, em meio às gargalhadas, alguém desafiou. Se o Saci existe mesmo, por que você não assobia? O silêncio que se seguiu foi pesado. Até o vento pareceu parar de soprar. Alguns recuaram, outros pediram que não fizessem aquilo. Mas Antônio ergueu o queixo, encheu o peito e soltou um assobio longo, alto e claro. O eco do som se espalhou pelo vale e, de repente, o ar ficou frio. Um frio estranho, cortante, que não combinava com a noite quente de verão. Os jovens se olharam, nervosos. Foi então que ouviram um assobio de resposta. Baixo, arrastado, vindo de dentro da mata. E não parava. Não era como um eco, não era repetição, era alguém ou alguma coisa devolvendo o chamado. Antônio riu, fingiu coragem, mas sua voz saiu trêmula. Deve ser algum velho tentando me assustar. Só que ninguém mais teve coragem de rir, porque o assobio agora estava mais perto e vinha de mais de um lado ao mesmo tempo. Dizem que naquela noite nem todos os jovens voltaram para casa. E foi assim que a vila começou a viver o que chamariam de as noites do assobio. Na manhã seguinte, a vila estava diferente. O sol ainda brilhava, mas as pessoas caminhavam de cabeça baixa, como se carregassem um peso invisível. Os jovens, que estiveram na capela, se reuniram em silêncio, cada um evitando falar sobre o que tinha acontecido. Só se ouvia cochichos. O assovio respondeu. Ele respondeu. Antônio, tentando manter a pose, jurava que era tudo invenção, mas havia algo em seus olhos que não combinava com suas palavras. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido a noite inteira. 2 dias depois, a coisa piorou. Dona Áurea, uma senhora respeitada por todos, foi encontrada caída perto da entrada da mata. Estava viva,
mas em estado de choque. Seus lábios se moviam sem parar, murmurando algo incompreensível, até que alguém conseguiu entender. Ele assobiou, ele chamou. Na mesma noite, os cães começaram a latir sem motivo. Primeiro um, depois outro, até que todo o vilarejo parecia tomado por uma sinfonia de uivos desesperados. O povo fechou as portas, trancou as janelas, mas o som atravessava tudo. O assovio voltou. Era mais forte, mais insistente. Não vinha de um ponto só, mas se espalhava pela mata, pela estrada de terra, pelos telhados, como se a vila inteira tivesse se tornado um grande instrumento sendo tocado por mãos invisíveis. As famílias se reuniam em torno das velas, rezando. Os mais velhos repetiam orações antigas, palavras esquecidas que só voltavam em momentos de desespero. E entre os mais jovens, a tensão crescia. Ninguém queria admitir em voz alta, mas todos sabiam. O assovio tinha escolhido Antônio. Na terceira noite, ele mesmo confessou algo perturbador. Reuniu 2 amigos e, trêmulo, falou baixo, como quem teme ser ouvido. Eu sonhei. Sonhei com ele. Um menino pequeno, com uma perna só, mas os olhos eram como brasas. Ele ficava parado na beira da cama, assobiando. Os amigos tentaram rir, mas o riso morreu rápido, porque, naquele exato instante, um assovio atravessou a noite dentro do quarto. E o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Antônio desapareceu. Dizem que sua mãe acordou com o som da janela se abrindo, correu até o quarto e encontrou apenas a cama vazia. Não havia pegadas, não havia sinal de luta, apenas o vento frio entrando pela escuridão. A partir daquela madrugada, a vila mergulhou em um terror absoluto. Ninguém ousava sair de casa depois do pôr do sol. Quem precisava andar pela rua carregava um punhado de fumo, acreditando que a fumaça afastava o saci. Outros andavam com ramos de arruda pendurados no pescoço, mas nada parecia deter o som. Porque toda noite, sem falhar, o assovio retornava. E cada vez mais próximo. Depois do desaparecimento de Antônio, ninguém mais teve coragem de duvidar. A história que antes era só uma superstição passou a ser vivida na pele. O assobio não era apenas um som na mata, era como um visitante indesejado que se infiltrava em cada casa, cada sonho, cada silêncio. As mães recolhiam seus filhos antes mesmo do pôr do sol, fechando as portas com cruzes de madeira improvisadas. As velas ardiam madrugada adentro, deixando as paredes dançarem com sombras que pareciam ter vida própria. E o pior era a espera. Todos sabiam que, em algum momento, a noite traria o assobio. E ele sempre vinha. Não importava o quanto as janelas estivessem trancadas, não importava quantas rezas fossem murmuradas. O som se espalhava como névoa, entrando nos ouvidos, atravessando a pele, fazendo o coração bater em descompasso. Era impossível ignorar. Os mais velhos diziam que aquilo era um castigo por quebrar a regra antiga. Outros afirmavam que o saci estava cobrando uma dívida esquecida. Mas havia quem acreditasse em algo ainda mais sombrio, que o assobio era um convite, uma chamada irresistível, que cedo ou tarde, cada pessoa acabaria atendendo. Foi então que começaram os desaparecimentos. Primeiro Antônio, depois um caçador que jurava ter visto uma sombra pequena, de chapéu vermelho, saltando entre as árvores. Em seguida, uma menina que dormia sozinha em um quarto nos fundos. E cada sumiço era precedido pelo mesmo sinal, um assobio prolongado que gelava até os ossos. A vila, antes unida, começou a se despedaçar. Alguns fugiam para as cidades vizinhas, carregando apenas o essencial.
Outros mais devotos acreditavam que abandonar a terra era pior do que enfrentar o mal e tentavam resistir com fé. E havia ainda aqueles que se aproveitavam do caos. Charlatões que vendiam amuletos, promessas de proteção, orações pagas a preço de ouro. Mas nada funcionava, porque o assobio continuava. Houve uma noite em que todos os moradores foram acordados ao mesmo tempo. Cada um contou ter sonhado a mesma coisa. Estavam em uma estrada escura, ouvindo o som do vento, e, de repente, um assobio atrás deles. Quando se viravam, viam apenas um vulto pequeno, com uma perna só, girando num redemoinho de folhas secas. Era como se o Saci tivesse entrado nos sonhos coletivos, tomando posse da própria imaginação da vila. O padre local tentou organizar uma vigília, enchendo a igreja com fiéis aterrorizados. Durante horas, rezaram e cantaram hinos, acreditando que a fé seria suficiente. Mas, no auge da madrugada, um som cortou as paredes sagradas. O assobio ecoou dentro da igreja. As velas se apagaram sozinhas. E no escuro, alguém jurou sentir uma mão pequena puxar-lhe a barra da roupa. Daquele dia em diante, ninguém mais se sentiu protegido, nem mesmo dentro da casa de Deus. O medo agora não era apenas um visitante, ele morava na vila. Quando o medo passa a ser rotina, as pessoas começam a buscar respostas em qualquer lugar. E foi assim que os mais velhos decidiram abrir a boca. Durante anos, haviam mantido silêncio, não por covardia, mas porque acreditavam que quanto menos se falasse no assunto, mais distante ele ficava. Só que agora, não dava mais para esconder. Numa reunião improvisada, dentro do salão comunitário, uma das mais velhas da vila, Dona Joana, tomou coragem. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Isso que vocês estão ouvindo não é novo. Não é a primeira vez que acontece. Um burburinho tomou conta da sala. Ninguém queria acreditar que aquela maldição já rondava o lugar antes, mas ela prosseguiu. Na minha infância, eu ouvi esse assobio. A vila inteira ouviu, e assim como agora, muitos desapareceram. Só que naquela época, um acordo foi feito. Os olhos de todos se voltaram para ela. A palavra acordo parecia carregar um peso quase insuportável. Os mais antigos dizem que o Saci não é só uma lenda. Ele é um guardião. Um espírito de travessia que protege a mata, mas cobra caro quando é desrespeitado. O silêncio se espalhou. Alguns riam nervosos, outros se benziam. Mas a velha senhora não deixou espaço para dúvida. O pacto era simples. Nunca assobiar à noite, nunca provocar. Em troca, ele deixava a vila em paz. Mas agora, alguém quebrou a regra. O nome de Antônio foi lembrado imediatamente, como se um peso caísse sobre todos. Mas alguns não aceitavam essa explicação, queriam mais. Foi então que o velho Sebastião, o morador mais antigo da região, acrescentou um detalhe ainda mais sombrio. Há quem diga que o Saci não anda sozinho, que o assobio é só um chamado, um aviso. Quando você ouve, ele já te escolheu. Um arrepio coletivo percorreu os presentes, porque muitos já tinham ouvido o assobio dentro dos próprios sonhos. Foi nesse momento que um padre recém-chegado, tentando explicar com lógica, disse que aquilo podia ser apenas histeria coletiva. Mas mal terminou a frase e, diante de todos, o som cortou o ar, um assobio dentro do salão. As velas vacilaram, o vento gelado entrou pelas frestas da porta fechada. E então aconteceu. A sombra de uma figura pequena, de chapéu pontudo, atravessou a parede como se não fosse feita de matéria. Por um segundo todos viram, e por um segundo ninguém respirou. A sombra sumiu, mas deixou uma mensagem clara.
O pacto estava quebrado e agora não haveria mais misericórdia. Alguns moradores decidiram fugir, acreditando que abandonar a vila era a única solução. Outros, mais desesperados, recorreram a rituais antigos, misturando rezas católicas com cantos africanos e rezas indígenas. Ali, no coração daquela pequena comunidade, as multiculturas se encontravam, cada uma tentando dar um nome e um jeito de espantar o assobio. Mas nada parecia funcionar, porque naquela noite o som retornou, mais alto, mais insistente, mais perto. E pela primeira vez, não veio de fora. Ele começou dentro das casas, dentro dos ouvidos, como se viesse de dentro das próprias pessoas. Foi então que todos entenderam. Não havia mais para onde correr. Naquela noite, ninguém dormiu. O salão comunitário virou refúgio para os que decidiram resistir, e os poucos que ainda tinham coragem se reuniram ali com velas, terços, ramos de arruda e o pouco de fé que restava. Do lado de fora, a mata parecia respirar, viva, como um animal que ronda sua presa. Foi o velho Sebastião quem disse: se o pacto foi quebrado, só tem um jeito: enfrentar. E então, pela primeira vez em décadas, a vila resolveu encarar a lenda de frente. Reuniram instrumentos, tambores, cantos antigos, misturando rezas africanas com cantos indígenas e hinos católicos. Era uma fusão de culturas, um último esforço desesperado para unir forças contra aquilo que os aterrorizava. Quando a meia-noite chegou, o assobio começou. Mas dessa vez não era um só. Vinham dezenas, centenas de vozes assobiando ao mesmo tempo em diferentes tons, criando uma melodia macabra que ecoava dentro do peito de cada pessoa. O salão inteiro estremeceu. As paredes rangeram e as velas se apagaram uma a uma. No escuro, alguém gritou: "Ele está aqui!" E então o vento soprou tão forte que as portas se abriram com violência. Lá fora, no centro da praça, um redemoinho se formava. Folhas, poeira e pedras giravam no ar, criando uma espiral tão alta que parecia tocar o céu. Dentro dela, todos viram uma pequena figura, de chapéu vermelho, um cachimbo aceso e apenas uma perna. O Saci. Mas não era um travesso, não era brincadeira, era um espírito de fúria, com olhos como brasas acesas e um sorriso que parecia cortar a escuridão. As crianças choravam, os mais velhos rezavam, e o assobio não vinha mais da mata, agora vinha da própria criatura. Cada som que saía de sua boca fazia o chão tremer. Dona Joana, a mesma que revelara o segredo, se levantou e enfrentou a figura. Com uma voz rouca gritou: "Se é dívida que você cobra, então leve a mim!" O redemoinho se agitou ainda mais. O Saci pareceu se divertir, assobiando mais alto. Mas antes que pudesse se aproximar, o grupo inteiro começou a cantar. Era uma mistura de tudo o que sabiam: ladainhas, pontos de umbanda, orações indígenas, hinos católicos. Um clamor de vozes que não combinavam, mas que juntas criaram uma força inesperada. Por um instante, o Saci parou. O redemoinho vacilou. O assobio falhou como se tivesse perdido o ritmo. Era a primeira vez que a vila via a criatura hesitar. Mas a vitória não durou. O chão se abriu em rachaduras e um vento cortante invadiu o salão. O assobio voltou mais alto do que nunca, ensurdecedor, atravessando ossos e mentes. As pessoas caíram no chão, tapando os ouvidos, mas não havia como fugir. Foi então que algo aconteceu. Antônio apareceu. Ninguém entendeu como, mas lá estava ele, no meio do redemoinho, com olhos vazios e pele pálida. Ele assobiava junto com o Saci, como se fosse parte dele agora. A vila inteira percebeu com horror. Quem responde ao assobio não volta, vira parte do coro. E assim,
Diante de todos, o confronto chegou ao auge. A vila lutava com rezas, cantos e chamas, enquanto Saci e seus escolhidos assobiavam, transformando a noite em um duelo entre fé e maldição. A luta durou até o primeiro raio de sol. E quando a luz finalmente tocou a praça, o redemoinho desapareceu. O Saci sumiu, e Antônio junto dele. Mas o silêncio que ficou não trouxe paz, porque todos sabiam, aquilo não tinha acabado. Na manhã seguinte, a vila parecia ter sido varrida por um pesadelo coletivo. Mas não havia dúvida, marcas estavam por toda parte. As árvores ao redor da praça tinham os troncos queimados, como se algo tivesse girado em chamas. No chão, rastros circulares de folhas secas formavam desenhos que ninguém ousou interpretar. E o pior, alguns moradores desapareceram. Não havia corpos, não havia sangue, apenas sumiram, como se tivessem sido levados pelo redemoinho da noite anterior. O silêncio tomou conta da vila. Era um silêncio pesado, que doía nos ouvidos, como se até os pássaros tivessem medo de cantar. Mas bastou cair a noite para que a verdade fosse confirmada. O assovio voltou. Mais fraco, mais distante, mas estava lá, como uma promessa de que aquilo não havia terminado. Dona Joana, cansada e com olhos marejados, disse apenas uma frase, antes de fechar a porta de sua casa para sempre. O pacto nunca foi desfeito, só foi adiado. E assim cada morador entendeu, o Saci não era apenas uma lenda, era parte da terra, do vento, da cultura que atravessava gerações. Não havia fuga, não havia esquecimento, apenas a espera pelo próximo chamado. E dizem que até hoje, se você passar por aquela região, pode ouvir um assovio baixo vindo da mata. E se responder, você nunca mais será o mesmo. Compartilhe essa história com alguém que ainda acha que o Saci é só folclore de criança e veja se ele dorme tranquilo hoje à noite.